Boa noite, Deus abençoe a todo o pessoal aí do Face, das redes sociais, do YouTube, todos os irmãos, irmãs, os nossos ouvintes, né? Nós estamos entrando aqui ao vivo agora, né? Na nossa podcast, onde eu convido vocês aí para estarem aqui com a gente, participando aqui desse estudo especial da palavra. Glória a Deus, está eu aqui, a Natasha. Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Pessoal, nós vamos aqui entrar ao vivo, né? Nós estamos aqui já no nosso podcast, né? E só dar uma olhadinha na rádio. Nós vamos estar entrando aqui ao vivo aqui, então vamos transmitir aqui, né? Estamos transmitindo para o Facebook, nosso podcast. Estamos transmitindo também para o YouTube, né? E agora, também nós vamos estar transmitindo, pessoal, essa podcast aqui para a Web Rádio IPEC. Glória a Deus, você que tem visto aí o link, compartilhe o link, ajuda aí a compartilhar, tá bom? Em nome de Jesus, né? Vamos estar entrando também aqui ao vivo na nossa Web Rádio IPEC. Compartilha, pessoal, o vídeo em nome de Jesus, amém? Esse aqui é qual onde? Esse aqui? Ali, né? O microfone. Como assim? É qual caixa? Ela aumenta? Eu acho que é de baixo. Não sei dizer. Aumentar um pouco. Só um minutinho, tá? Pessoal, é muito bom a gente aprender com Jesus, né? Então, nós estamos aqui ao vivo. Já começou, pessoal, enquanto a gente está organizando aqui um pouquinho, já vai convidando aí, vai compartilhando o link. Pessoal, compartilhe o link da rádio. Alô, som. Alô, som. Alô, som. Pessoal, compartilha a live aí, compartilha também o link da rádio, tá? Nós vamos estar entrando agora também ao vivo na Web Rádio IPEC. Compartilha para ajudar o pessoal a alcançar o Evangelho. Amém? Glória a Deus. Tem Minho, pega ali para mim, por favor, aquele suportezinho de celular branquinho. Tá tudo certo? Aquele suporte. Tá ali. Pega ali para mim, por favor. Eu vou estar botando aqui, organizando aqui. E vocês já podem ir chegando aí, pessoal. Vão chegando, que o negócio é bom. O negócio é bom. Palavra de Deus é benção. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos estar compartilhando aqui também na Web Rádio, tá? A gente vai estar entrando aqui. Eita! Não quer não, pessoal. Deixa eu ver. Assim mesmo. E vamos embora. Quem sabe faz ao vivo. Esses erros de gravação aí, pessoal. Por trás dos bastidores. Aqui não é por trás dos bastidores, aqui é na frente dos bastidores mesmo. Aqui é tudo ao vivo, até os micos ao vivo. Hoje nós estamos aqui no nosso 6º episódio, né, do nosso podcast. Hoje o nosso tema é missão e a gente tem o canal do YouTube que é Fabiana Calisto. Peraí, só um minutinho. Peraí, segura aí que você vai transmitir para cá também, para a rádio. Só um minutinho, deixa eu entrar aqui, tá? Deixa eu entrar aqui que a gente vai todo mundo junto. Deixa eu só explicar o pessoal o que está acontecendo aqui. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite, Deus abençoe aí todo o pessoal da Web Rádio IPEC. Glória a Deus. Deus abençoe aí todos os ouvintes aí que estão ligadinho com a gente também aqui. Pessoal, nós estamos entrando aqui ao vivo, né? Igreja Pentecostal com Evangelho Completo aqui de Vila São Luís, aqui é uma filial. Nós estamos entrando aí ao vivo, aqui nas redes sociais, no YouTube, nós estamos aí no Facebook, estamos aqui na Web Rádio IPEC.
transmitindo aqui o nosso podcast com o tema de discípulos, né? É um estudo bíblico muito especial, onde nós estamos convidando aí todos os ouvintes para participar conosco, tá? E você que está aí ligadinho também na rádio ou no Face, se você quiser mandar uma mensagem, né? Fazendo a sua pergunta, querendo saber um pouquinho mais, você pode estar entrando em contato. A gente está aqui com o nosso celular aqui do lado. Você pode estar mandando mensagem por WhatsApp 021 980 88 1709. Pode enviar aí a sua pergunta. A gente vai tentar ver se consegue te responder aqui ao vivo. A única coisa que a gente pede é que, por favor, não ligue. Manda mensagem para o WhatsApp, porque se ligar a gente não vai poder atender aqui agora que nós estamos no meio do estudo. Mas se você mandar mensagem pelo WhatsApp, a gente vai estar te atendendo aqui e respondendo a sua pergunta. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. A gente está falando aqui do Rio de Janeiro. Eu sou a pastora Fabiana Rodrigues Calisto. Estou aqui com a minha filha, que é a Natasha Rodrigues Calisto, onde nós estamos realizando um podcast, um estudo bíblico sobre o tema discípulos. Glória a Deus. Agora pode falar. Boa noite, né, a todos os ouvintes. A paz do Senhor. Boa noite aí, pessoal do Face. Então, a gente está aqui no nosso 6º episódio do podcast, né, Discípulos. Hoje nós vamos falar sobre o tema missão. Lá no YouTube, no canal do YouTube Fabiana Calisto, nós temos uma playlist com todos os episódios do nosso podcast. Então, se você ainda não assistiu, você pode ir lá e tá assistindo, tá bom, gente? Deixa lá o seu comentário, né, a sua opinião, né, e deixa o seu like também. E principalmente compartilhe para que a gente possa estar alcançando cada vez mais vidas em nome de Jesus. Glória a Deus. E pessoal, lembrando aqui, é só um lembretezinho, né? Que além dos nossos cultos que nós estamos realizando aí, às terça, quarta, sexta e domingo, às 8 da manhã e às 18 da noite, aqui na Rua dos Padres, 267, Vila São Luís, aqui é a filial da Igreja Pentecostal, com o Evangelho Completo. Além da gente estar aí nas nossas redes sociais, como a Natasha falou aqui, no YouTube, nós estamos no Facebook, estamos no Instagram e no TikTok. Além disso, agora nós estamos todos os dias também, às 18 horas, na Web Rádio IPEC, com um momento de oração, tá? E outra coisa, é de segunda a sexta, pessoal. O momento de oração é de segunda a sexta, tá? Exceto sábado e domingo. A não ser que Deus aí levantar uma programação aí para os sábados, que a gente vamos orar, né? De segunda a sexta, você vai estar aí no momento de oração às 18 horas na Web Rádio IPEC. Todos os ouvintes aí da Web Rádio, você já pode se programar, já pode estar entrando aí às 18 horas para orar junto conosco. E às quinta-feira, às 15 horas, né? Às 3 horas da tarde, nós vamos estar aí com a programação na Web Rádio IPEC, Crê, Somente Crê. Glória a Deus. Então, vamos dar início aqui, pessoal. Vamos com a gente. Jesus disse, como eu acabei de falar ainda agora aí no vídeo, né? O Senhor, ele disse assim, ó: errais e não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Por quê? Porque quando você conhece as Escrituras, quando você conhece a palavra de Deus, você vai adquirir poder e autoridade que vem através dessa palavra para você vencer qualquer obstáculo e qualquer barreira que possa estar tentando impedir a sua felicidade. Então, quanto mais a gente se aprofundar da palavra de Deus, mais firme vamos estar ficando na rocha inabalável que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Isso, pessoal. Vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração e estar entregando aqui ao Senhor esse podcast, né? Esse momento de estudo da palavra. Você que está aí nos acompanhando pelas lives, você que está aqui nos acompanhando pela Web Rádio IPEC, vamos fechar os nossos olhos em nome de Jesus. Você avisou aqui,
link eu não compartilhei, não. E, Pai, eu já compartilhei o link, é só avisar. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na Tua presença, ó Deus Todo-Poderoso, como nós Te adoramos, como nós Te exaltamos, como é bom, ó Deus, estarmos aqui em nome de Jesus, reunido na Sua presença, eu, essas pessoas que estão em casa, ou essas pessoas que estão na live, essas pessoas que estão nos ouvindo pela web Rádio PEC, ó Deus, em nome de Jesus, todos nós viemos na Tua presença, nesse momento especial, nesse podcast, que é o tema discípulos, né? Para aprender mais de Ti. Oh Deus, o Senhor mesmo disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Oh Pai, como é bom estarmos reunidos aqui na Tua presença, e em nome de Jesus nós damos início a esse podcast, onde nós convidamos o Pai, o Filho, o Teu Espírito Santo para estar aqui conosco. E Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor venha dirigir, Pai, com o Teu Espírito Santo, que não seja a gente falando, mas que seja o Senhor, que seja o Teu Espírito Santo, Pai, através de nós, e que o Senhor venha enviar a Sua palavra com poder, com autoridade, Pai, a Sua palavra que liberta, que cura, que transforma, a Sua palavra que dá vida. Oh Deus, a Tua palavra que é viva e eficaz, é mais cortante que espada de dois gumes, atravessa até a divisão da alma, do espírito, da medula. Pai, ela é apta para discernir pensamentos ou intenção do coração. Deus, em nome de Jesus, envia a Sua palavra, fique à vontade entre nós. Nós convidamos o Pai, o Filho e o Teu Espírito Santo e abençoa todos esses ouvintes, ó Pai, em nome de Jesus. E glória a Deus. Amém? Amém, pessoal? Glória a Deus. Então diga assim junto comigo, vamos ver se vai funcionar de novo. Amém? Amém. Agora o anjo ouviu, porque amém. Amém, o anjo nem estava ouvindo nada, agora o anjo ouviu. Amém. Então vamos, né, começar o nosso podcast. Nós sabemos que como discípulos de Jesus Cristo, nos foi dado uma missão, né? Que é pregar o Evangelho. Essa é a missão assim mais falada, né? Que é a mais conhecida. Só que quando nós estudamos profundamente a palavra de Deus, nós percebemos que existem outras missões também correlacionadas à missão de ir e pregar o Evangelho. Então nós vamos começar lá no livro de João 14. No livro de João 14, versículo 12. Se você tem aí uma Bíblia, nos acompanhe, né? Que assim fixa melhor a palavra do Senhor no seu coração. João 14, pessoal. Vamos lá. Vamos para cima que a gente vence, pessoal. Para cima de Jesus, para cima da palavra. Glória a Deus. João 14, né? E você também pode estar mandando o seu recadinho aí, tá, pessoal? Pode estar dando a sua opinião, fazendo a sua pergunta. Você pode também estar colocando aí uma sugestão, né, para o título. Nós já temos uma aqui guardada, né, sobre avivamento. Está marcando aqui. Até bom a gente botando na agenda, né, para não ter aquele negócio que furou fila. Cada um vai falando, a gente vai anotando ali e a gente vai trazendo, né, esses temas abençoados aí na nossa vida. Glória a Deus. Lá no livro de João, capítulo 14, no versículo 12, diz assim. Vamos chegar esse pezinho pra lá? Diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas,
porque eu vou para o meu Pai. Aqui Jesus ele nos diz, em verdade, que aquele que crê nele fará as mesmas obras que ele fez. Então, a princípio, como discípulos, nós precisamos entender que nos foi dado a missão de fazer as mesmas obras que Cristo. Então, nós não podemos pegar o Evangelho como uma base, né, para poder aplicar as nossas próprias ideias, né, as nossas próprias ideias, nossos próprios conceitos. Nós precisamos fazer a mesma obra que Cristo. Então, aqui, Jesus até diz que os discípulos, eles fariam obras... Aí eu vou ficar falando no microfone. Então, aqui Jesus diz que os discípulos fariam até mesmo obras maiores do que ele fez. Só que é sempre seguindo a mente de Cristo. Então, nós precisamos entender que nós, como discípulos, estamos apenas continuando uma missão que foi dada pelo Pai a Jesus Cristo e que nós vamos, né, simplesmente dar continuidade a essa missão. Então, nós precisamos conhecer qual é a missão que foi dada aos discípulos, qual foi a missão que foi dada à igreja, para que nós possamos cumprir, porque como nós vamos cumprir uma missão que a gente desconhece, não é verdade? Então, nós precisamos buscar conhecer. E hoje aqui, através desse estudo, nós vamos nos aprofundar em algumas missões que foi dada à igreja. E uma delas, vamos começar lá no livro de Marcos. Mateus, perdão. Livro de Mateus 10, versículo 1. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 1, aqui Jesus ele chama os 12, né, e fala um pouquinho sobre a missão deles. Diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. No versículo 7, ele continua: e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. Então aqui nós já vemos listado, né, algumas missões que foi dada à igreja, que é curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. E aqui, né, a nossa pastora Fabiana, ela pode dar aqui um parecer, né, de como a igreja faz para alcançar esse nível de fé, para poder estar pronto para cumprir essas missões que o Senhor nos entregou. Então, é exatamente como você começou falando. O primeiro passo, a gente não podemos dar aquilo que nós não temos, né? Não é que eu vou passar para você algo que eu mesmo não possuo aquilo ali. Então, em primeiro lugar, para me dar o evangelho, eu tenho que receber o evangelho. Eu tenho que primeiro receber para me ter para dar, porque o evangelho, na verdade, ele não é algo assim que cada um tem a sua ideologia. O que é o evangelho? Cada um cria o seu evangelho. É um evangelho diferente para cada um. Não. O evangelho de Cristo, ele é o mesmo. Por isso que Deus falou assim: eu sou o Senhor e não mudo, né? Desde o início, ele disse: céu e terra passará, mas minha palavra não há de passar, né? Então, o evangelho, na verdade, desde o início, ele é o único. Ele é o evangelho de Jesus Cristo, ele é passado em diante. Ele não é criado novos evangelhos. Por isso que no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo estava falando lá com o pessoal de Gálatas, né? Ele disse assim: eu estou admirado, surpreso, né? De que tão facilmente vocês se moveram do verdadeiro evangelho de Cristo.
Aí ele diz, se alguém vier trazer um outro evangelho, que não são as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que seja anátema. Se até um anjo do céu ou outra pessoa vier trazer um outro evangelho que não seja esse, que seja anátema. Anátema é maldição, porque o evangelho só é apenas um. Então, o primeiro passo para você realizar as obras que Jesus realizou é você aprender, receber o evangelho. Você tem que ser um discípulo, como hoje, né? A palavra de hoje é o quê? Discípulo. Então, discípulo significa alunos, ensinados. Primeiro, eles se tornaram discípulos de Jesus, que eram alunos, no caso, Jesus, o mestre, né? E depois que eles já estavam prontos, que na verdade nós também não ficamos prontos, né? Que na escola do Espírito Santo a gente sempre vamos ter algo para aprender. Mas quando Jesus viu que eles estavam preparados, eles se tornaram apóstolos, que significa enviados. Antes deles serem enviados, eles foram discípulos, eles foram alunos. Então, antes de você realizar essa obra, você tem que ser aluno, você tem que aprender o evangelho para executar as obras que Cristo mandou. Sim, e para você, então no caso, você tem que vir ser um discípulo, né, para você ser preparado, para então você ser enviado como apóstolo e cumprir essa missão, né, que Sim. é curar os enfermos, expulsar os demônios e tal, né? E, inclusive, depois que Jesus ensinou a eles, né, eles foram discípulos, eu não sei se dá para ressaltar que eles foram discípulos ensinados, e antes de executar também essa obra, Jesus foi reverter-eles de poder e autoridade, né? Jesus também deu a eles, revestiu-os de poder e autoridade. E ele falou, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestidos de poder, né? Então, e esse poder veio através de quê? Do conhecimento da verdade, foi como eu falei. Ele disse o seguinte, errais e não conhecer as escrituras. Primeiro conhecer as escrituras e depois o poder de Deus. Foi o que Jesus ensinou a eles. Primeiro, eles foram discípulos para aprender as escrituras. E depois eles foram revestidos do poder de Deus com o Espírito Santo, com a unção, para curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. Tudo isso veio através do verbo que é Jesus Cristo, da palavra. Então, primeiro a gente tem que ter Jesus, pessoal. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Uma pessoa sem Jesus, sem o verbo, ela está sem o poder, sem a autoridade, sem a unção para executar essas obras que é expulsar os demônios, curar os enfermos, expulsar, ressuscitar os mortos, enfim. Temos até um exemplo bíblico disso, né? Os 7 filhos de Cefas, eles foram querer realizar essa missão de expulsar demônios, só que eles falaram que, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Então, assim, eles não tinham a palavra, né? Eles não conheciam. Eles não conheciam a Cristo, nem sabiam o que eram, e eles tentaram cumprir essa missão e não deu certo, né? O demônio, né, se assenhoreou deles lá, e eles não conseguiram cumprir essa missão. Então, realmente é importante, como discípulos, a gente ser primeiramente ensinados a palavra do Senhor. É isso, pessoal. Então, já está aqui... começando bem, né? Glória a Deus. Então, aqui nós ressaltamos essa listagenzinha, né, de algumas missões que Deus entregou à igreja. Então, como discípulos, a gente já sabe aí que para realizar esse tipo de missão, nós precisamos ser preparados pelo nosso Senhor, conhecendo a palavra de Deus, se alimentando da verdade de Cristo, para que possamos ser revestidos do Espírito Santo para poder cumprir essas missões. E hoje, gente, nesse estudo, né, que nós estamos fazendo a respeito da missão, eu gostaria de ressaltar uma das maiores missões da igreja, que nós temos infelizmente visto que está em falta, né? Mas vamos aprender aqui qual é essa missão. Lá no livro de João 13, no versículo 1. Inclusive, pessoal, ressaltando uma coisa aqui, às vezes você está pensando que essa missão foi dada apenas a pastores, levitas. Não. Todas as pessoas que creram em Jesus,
Você foi chamado por Deus, você é uma pessoa de Deus, né? Você é um filho, uma filha de Deus. Você é a sua missão levar o Evangelho de Cristo. Às vezes você pensa que levar o Evangelho de Cristo é só pregar na igreja. Não. Você é responsável por fazer essas obras de Jesus, né? E realizar essa missão no seu trabalho, na sua escola, no curso, entendeu? Aonde você estiver, você carrega essa missão de passar o Evangelho de Cristo, como a palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo, né? Que resplandeça a vossa luz através das suas boas obras, para que todos os homens vejam, né, a luz de Cristo. Então, isso não é uma missão só de pastor evangelista, não, gente. Isso aqui é uma missão que Jesus deu para todos os que seguem ele, todos os discípulos, todos os cristãos. Você tem a missão de levar o evangelho no seu trabalho, na rua, na escola, por onde você andar. No livro de João 13, a partir do versículo 1. Então, recapitulando aqui, no livro de João 14, 12, nós lemos que nós fomos chamados para fazer as mesmas obras que Cristo. E aqui nós vamos ver uma das missões, né, que Cristo veio e cumpriu e que também foi dado à igreja. No livro de João 13, no versículo 1, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs a água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, após o jantar, ele lavou os pés dos discípulos, e assim, é uma obra maravilhosa, né? Imagina essa cena, o Senhor e Mestre, Filho de Deus, e ele foi ali e lavou os pés dos seus discípulos, e ele fez isso para quê? Para nos dar
o exemplo. E ele falou, eu sendo Senhor e Mestre, vos laveis os pés, então vão e façam o mesmo. Uma das maiores missões que Cristo deu à igreja é amar e servir ao seu próximo. Então, Jesus ele nos deu o exemplo de servir e como igreja, como aqueles que foram chamados para fazer as mesmas obras que Cristo, nós como igreja, nós fomos chamados e enviados para servir em amor ao nosso próximo. Então, servir a Cristo, cumprir a missão de Cristo, não é apenas cantar, pregar, mas servir o nosso próximo em amor, em humildade, em santidade. E sabe, isso é o que nós temos visto mais em falta dentro das igrejas, certo? A gente não pode olhar apenas para a nossa salvação, mas devemos olhar pelos outros e buscar servir e alcançar também os outros. É uma missão da igreja. No livro de Mateus, no capítulo 20, versículo 28, Jesus disse, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, a nossa missão como igreja é servir e não servir apenas a igreja de Cristo, não servir apenas aos irmãos da nossa igreja, mas servir ao nosso próximo, a todos que estiver ao nosso redor. Essa é uma maneira da gente levar Cristo ao coração das pessoas. É uma maneira da gente apregoar a Cristo, revelar a Cristo, manifestar o Senhor através das nossas ações. Porque se o evangelho que nós pregamos for apenas palavras, então será vã. A gente precisa viver o evangelho para que a gente possa de fato ter acesso ao coração das pessoas. Lá no livro de Tiago 2,14, aqui tem uma passagem que nos dá uma clareza maior, né, daquilo que... Uma clareza, um esclarecimento maior daquilo que o Espírito Santo deseja falar ao nosso coração. No livro de Tiago 2, lá no versículo 14, diz assim, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então aqui Tiago está falando de que adianta você dizer para alguém, né, que está ali nu, que está sem alimento, você fala, não, vai lá, come, se aquentar, mas você não dá o cobertor, você não dá o alimento. Então assim, as suas palavras são vãs, porque a pessoa está com falta disso e você não se move para suprir essa necessidade, para servir. Então acaba que a sua fé acaba se tornando vã. Então nós como igrejas, se a gente apenas tratar o evangelho como palavras, se torna uma religião vã. Porque nós precisamos não somente das palavras da fé, mas das obras. Então, se a gente, em palavras, diz que ama o nosso próximo, mas com as nossas atitudes nós não evidenciamos isso, a gente não traz com clareza isso no servir, no honrar e no amar, então a nossa fé, ela acaba se tornando vã. E aqui diz no versículo 17, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, como igreja, nós precisamos, dentro da nossa casa,
dentro da nossa igreja, para os nossos vizinhos, e para toda a sociedade como igreja. Nós temos cumprido a missão de Cristo, sabe? Nós temos feito a diferença no servir, no amar, no respeitar, porque são essas mínimas coisas, são essas mínimas características que vão revelar a Cristo. E quando nós cumprimos essa missão de servir ao nosso próximo, isso naturalmente molda o nosso caráter, porque a gente vai ter que romper com preconceitos, vamos ter que romper com racismos, vamos ter que abandonar o nosso orgulho, sabe? Vamos precisar exercitar a paciência, vamos precisar exercitar a tolerância, né? O amor incondicional mesmo, amar tudo e a todos, sabe? Com um coração puro, com um coração sincero, para que a gente possa levar Cristo ao coração de cada pessoa que a gente encontrar durante ao longo da nossa vida. E eu listei aqui algumas coisas que compõem essa missão de servir a Cristo, né? Que lá no livro de 1 Timóteo 2:1 nos mostra que uma das missões da igreja é orar por todos, né? Nós devemos orar por todos, aqueles que estão em eminência no governo. Isso faz parte de cumprir uma missão como igreja. Visitar órfãos e viúvas, presos e enfermos, que está escrito no livro de Tiago 1:27 e em Mateus 25, do 34 ao 40. Então, visitar os enfermos, ajudar os órfãos, viúvas, tudo isso também faz parte da missão da igreja, né? Então, a gente já começa a perceber que vai além de pregar, vai além de apenas cantar, né? De apenas servir dentro da igreja. A missão que Cristo nos deu é justamente para alcançar, sabe? Para fora, para alcançar vidas, para alcançar aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, através da gentileza, através das nossas obras, através do nosso cuidado, do nosso orar, a gente consegue servir aos nossos irmãos. No versículo, uma das outras missões é ajudar os necessitados, que está lá em Tiago 2, do 15 ao 17. Acolher está em Romanos 12, 15. Ouvir, que está em Romanos 12, no versículo 13. Então, a missão da igreja também é acolher os perdidos, né? Acolher os cativos, os oprimidos, levar sempre uma palavra de paz, uma palavra de bom ânimo, né? Uma palavra de alegria. Tudo isso faz parte da missão da igreja, do corpo de Cristo. Quer falar alguma coisa? Não, conforme você vai falando, Deus vai dando a revelação pra gente dividir, né? E eu vou voltar lá atrás um pouquinho, só voltar, porque aí, conforme ela vai falando um pouquinho, Deus vai dividindo aqui a revelação. Então, lá no livro de Marcos, eu ressaltei, eu vou voltar um pouquinho lá atrás, gente, pra gente vir naquele raciocínio que ela estava vindo. Sobre quando ele falou sobre servir, né? Que também tem um outro versículo aqui que ela trouxe, aqueles dois ali, e Jesus também me trouxe esse aqui na mente aqui, né, quando Jesus disse deu uma missão aqui aos discípulos. Deixa eu só voltar aqui rapidinho, pessoal, para não voltar atrás aqui um pouquinho. Lá no Marcos 3:43, quando Jesus falou... 10, Marcos 10, lá no 43, que Jesus ele disse assim, ela estava explicando aqui, vou voltar para você entender um pouco, ela estava explicando aqui sobre o servir, né, que Jesus não chamou a gente para sermos melhores, né, maiores, né, melhores do que ninguém. Nós fomos chamados para servir como igreja. E teve uma pequena discussão entre os discípulos qual seria o maior. Uma coisa também que é importante que ela estava falando aqui,
E Deus estava me dando a revelação. Conforme a pessoa vai falando, Deus vai dividindo aqui a revelação. Então, o que acontece? É importante também a gente não achar isso dentro da igreja, né? Que a gente somos melhores, que somos maiores, que sabemos mais do que o outro. Não. E o importante é que todos nós temos que estar debaixo daquele pensamento que nós somos servos. E estamos todos aqui para servir um ao outro e não para ser melhor do que um ao outro, entendeu? Não, porque a gente vê hoje em dia nas igrejas uma grande disputa. Quem é melhor do que quem, entendeu? Ah, não, porque aquele ali prega mais. Ah, porque o fulano de tal louva melhor do que o fulano de tal. E o reino de Deus não é uma disputa. O reino de Deus é humildade. Todos estão ali para servir. Tanto é que o Espírito Santo de Deus, ele derrama sobre todos a sabedoria. Ele derrama sobre todo o dom. Por exemplo, o apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo, a uns ele deu o dom para pregar, outros para louvar, outros para ministrar, mas só que é o mesmo Espírito em todos. Então, isso que ela estava falando de você servir, nós viemos para servir, não para disputar, pessoal. Aí houve uma pequena discussão entre eles aqui, ela estava pregando sobre isso ali, então ressaltou isso aqui para dar uma incrementada, né? Aí ele está dizendo aqui, ó. Mas Jesus, chamando a si, disse-lhe: sabeis que os que julgam ser príncipe das gente, delas se assenhoriam, e os grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, que seja o quê? O vosso serviçal. É porque a Bíblia aqui, um versículo se bate com o outro. O que ela pregou ali se bateu certinho com esse aqui, tá vendo? Que ela falou, a lição que Jesus deu de lavar os pés dos discípulos, se bateu exatamente com isso aqui. Aquele que quiser... Não existe aquele que é grande é aquele que serve a todos. Então ele está dizendo aqui, ó, quem quiser ser grande será o vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o quê? Servo de todos. Isso aqui é para confirmar o que ela estava ensinando, porque o Filho do Homem também ele não veio para ser servido, mas para servir e dar vida a resgate de muitos. Glória a Deus. Então, ela estava pregando, Deus estava me trazendo à mente essa mensagem aqui, que está se batendo ali, que nós não estamos aqui para disputar quem são os melhores, mas sim para servirmos todos a Deus com humildade, porque nós somos servos do mesmo mestre, do mesmo Senhor. E também essa parte de servir, né? E a outra parte que ela estava pregando aqui foi... Que você está aberto ainda aí, Tiago, não? Que você estava pregando agora, Tiago 2. Tiago 2, que ela estava pregando aqui. Deus também estava me dando abrindo essa luzinha aqui que ela estava falando e me veio na mente. Tiago 2,14. Deixa eu ver. Aqui. Que ela acabou de pregar aí, pessoal, que no versículo 15, né? Não. Eu li a partir do 14. Sim, foi no versículo, peraí. No versículo 17, que ela falou: assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta a si mesmo. Ele estava falando o seguinte, que não adianta a pessoa chegar perto de você e falar que ela está com fome, que ela está com frio. Você, não, tá bom, tal, vai lá, eu te abençoo, mas você não deu o alimento, como ela falou. Assim também, ele disse que assim também são as obras, porque por que a gente tem que ser discípulo e aprender com Jesus primeiro? Porque você tem que receber, né? Jesus falou, ficai em Jerusalém até que do alto recebeis
seja revestido do poder de Deus, porque a gente também que somos de Deus, a gente não podemos dar só a palavra. Jesus Cristo já te deu saúde, mas você não tem uma autoridade para botar a mão sobre o enfermo e o curar, como está escrito no livro de Marcos, que ela pregou ainda agora. E porão a mão sobre os enfermos, eles curarão. Vai e curar os enfermos. Quer dizer, eu não posso simplesmente falar para você, Jesus já te deu saúde, vai em paz, e a pessoa vai embora doente. Eu tenho que também usar o poder de Deus, né? Eu tenho que usar a minha fé. A fé sem a obra é morta. Eu tenho que usar o poder, a autoridade, a unção que Deus me deu para curar os enfermos, entendeu? Não adianta eu falar para ele que ele está... Não, Jesus já te deu saúde, o cara volta todo capengando para casa. Você tem que provar, mostrar o poder de Deus ali através das suas ações. Jesus falou, em meu nome expulsarão os demônios, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Por exemplo, aqui no ministério, não só aqui, mas lá no Pastor Mota também, que é, claro, que veio de lá, né, para cá, que é a sede, nosso pastor Francisco Mota da Silva. A gente somos uma igreja simples, humilde, né? Que buscamos ali a palavra de Deus, só que aqui existe obras, né? Pessoas curadas de câncer, de leucemia, diabetes e outras coisas mais. Que nós damos a palavra para o povo, fazemos a oração, expulsamos o mal, aquele mal sai e a pessoa vê a obra de Deus e glorifica o nome do Senhor. Agora, se a gente só fala, nunca aconteceu um milagre, nenhum sinal de Jesus, como curar os enfermos, expulsar os demônios, né? Como aqui a gente fala, que o poder de Deus não é nosso. Isso é um exemplo, né, que a gente está dando aqui. Nós expulsamos demônios, às vezes na igreja manifesta demônio, nós expulsamos. Então aqui a gente está exercendo, a gente não estamos só falando, nós estamos mostrando a fé, nossa fé pela nossa obra, igual ela falou aqui. Então tem que ter, pessoal, obra, não é só palavras, como ela estava falando, entendeu? Então essa é uma da missão da igreja, que é servir em amor, né? Uma missão que Cristo nos deixou, além de curar os enfermos e pregar o evangelho. Precisamos revelar a nossa fé através das nossas obras, né? Quando nós falamos para alguém, Jesus te ama e tal, né? Só que nós, como igreja, temos manifestado esse amor de Cristo, porque as pessoas vão sentir o amor de Deus por ela através da igreja, certo? Então, quando alguém vem lá do mundo, né? E entra dentro de uma igreja, será que eles se sentem acolhidos? Será que eles se sentem amados, né? Então, que a igreja, que nós como discípulos possamos cumprir essa missão de Cristo, que é amar, que é servir, para que a gente possa cada vez mais revelar Cristo ao coração das pessoas, né? Que a gente possa fazer a nossa parte. A gente vê que existem muitas pessoas que falam, eu não vou para a igreja por causa disso, por causa daquilo. E a igreja rebate, né? A pessoa não quer ir porque ela não quer. Tal, mas será que eles não têm razão em certa parte de, às vezes, vir à igreja e a igreja não acolher, não demonstrar realmente esse amor, realmente servir em amor? Então, que nós possamos, como igreja, cada vez mais revelar e cumprir o ID do Senhor, que não é apenas através das nossas palavras, mas principalmente através das nossas ações. Isso, e é até bom você falar sobre isso, né? Isso é uma coisa muito... Gente, a gente vai conhecendo de Jesus, a gente vai ficando maravilhoso. É interessante saber. É importante vocês saberem, pessoal, o que é o amor. Primeiro, que você falou que a missão de Jesus foi trazer o amor, certo? Isso foi a primeira missão mesmo de tudo, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus enviou Jesus por amor, né? Agora, preste bem atenção, pessoal. Uma coisa que é bom você entender,
que tem muita gente que sai da igreja, muita gente que não para em igreja nenhuma, porque a pessoa entende de forma errada o amor. Como a Natasha falou, isso aí é essencial. A pessoa chegou na igreja, ela tem que se sentir amada, né? Ela tem que se sentir acolhida. Ela não vai para a igreja para chegar lá ser julgada, ser discriminada, sofrer racismo, né? Apontada pelos seus erros, porque isso aí, lá no mundo, ela já está passando por isso. Glória a Deus. Então, não é isso. A questão da igreja não é essa. Agora, preste bem atenção. Você precisa entender que lá no 1 Coríntios 13 está escrito o seguinte, que o amor não folga com a injustiça. Você tem que entender o que é o amor. O amor, quando você vem para a igreja, você quer se sentir amado, você quer se sentir acolhido. E ali é um dever de todos dentro da igreja, não só do pastor, mas dos obreiros, obreiras, membros, fazer com que essa pessoa se seja querida, amada e bem-vinda na igreja. Porém, o amor, ele é... deixa eu ver qual palavra que eu posso falar. O amor, ele é corretivo, tá, pessoal? Não é porque você veio da igreja, todos chamaram, o pastor te acolheu e tudo, que ele não vai ensinar a verdade para você. Muitas das vezes a gente vem para a igreja, nós viemos cheios de erro, coisas que estamos precisando consertar. E Cristo, Jesus Cristo, por ele nos amar, ele nos ensina e repreende, tá? E tem muitas pessoas que não entendem isso. A pessoa entende o seguinte, que é o amor. O amor, eu vou lá, mesmo com meus erros, o pastor não pode. Se o pastor falar alguma coisa, a pessoa se sente magoada, sentida, então não me ama. Não, não, não. Jesus disse o seguinte, que ele corrige aquele a quem ele ama. Entendeu? Então é igual o seu filho e a sua filha. Você tem seu filho e sua filha dentro de casa. Você ama tanto eles, que se eles pegar uma faca e sem querer para se cortar, você vai deixar? Você ama tanto eles, que 6 anos de idade ele vai dizer que vai na padaria sozinho. Você vai deixar? Não, porque você ama tanto ele, você vai ensinar. Não pode, você não tem idade na rua sozinho. O carro pode pegar... Olha, você não pode usar isso aqui, faca, você não tem idade para isso, pode se cortar. Então, você vai corrigir o seu filho, a sua filha, quando eles estiverem errados, quando eles fizerem alguma coisa que pode ameaçar a vida deles ou prejudicar eles. Então, você tem que entender o que é o amor. Aí eu fui na igreja, poxa, só porque eu uso droga, ou porque eu bebo, ou porque alguma coisa assim... Ninguém pode discriminar você e nem te tratar mal ali, mas não significa que através da palavra Deus não vai te corrigir, Deus não vai te dar um conselho para você parar com isso, porque isso vai te fazer mal, entendeu? E então a gente tem que entender o que é o amor. Eu cheguei lá na igreja pentecostal com o evangelho completo, se eu falar que eu não me senti bem acolhida, amada ali, eu vou estar mentindo, tá? Todos os pastores, obreiras, pastoras me trataram com muito carinho, me receberam com muito carinho, eu me senti amada, me senti acolhida, porém, a palavra de Deus que meu pastor pregava me corrigia, me chamou a atenção de muitas coisas erradas que eu estava fazendo, e é por isso que eu estou aqui hoje, entendeu? Talvez se meu pastor não pregasse a verdade... ele disse, conhecereis a verdade vos libertará. Eu não estaria liberta. Então, você quando ama, você fala a verdade, que é para a pessoa não se perder. Que talvez se Jesus não tivesse me libertado, eu também nem estaria mais aqui, porque eu já quase tinha morrido com overdose de droga, já tinha tentado suicídio 2 vezes. Se eu não tivesse conhecido a verdade, eu teria morrido naqueles vícios. Então, o amor, ele vai te corrigir, tá? Se tiver que te corrigir. Entenda bem, você vai ser acolhida, vai ser amada, porém, vai ser ensinada com a verdade, como todos os filhos. A gente vê um exemplo disso dos próprios discípulos, né? Jesus foi chamando eles e, assim, cada um veio com seus defeitos. E os discípulos que foram chamados, né, ali primeiro, foi acolhendo os outros discípulos, porém todos eles foram exortados, todos eles foram trabalhados através do Espírito Santo, moldados pela palavra. Então, assim, missão da igreja acolher, receber em amor, mas o Espírito Santo, né, porque não é nem a igreja, mas o Espírito Santo, ele vai corrigir, ele vai exortar, ele vai moldar essa pessoa. Mas, e dando continuidade a esse segmento, né,
essa visão, lá no livro de Lucas, no capítulo 13, no versículo 6, fala de uma parábola que relata bem qual é a missão da igreja, né? Como a igreja deve agir diante dessa situação. Porque nós vemos também uma igreja, às vezes, impaciente com aqueles que acabaram de chegar, que eles estão sendo moldados. Né? Uma igreja assim, impaciente com aqueles que o Senhor ainda está trabalhando no coração deles. Então, aqui no livro de Lucas, no capítulo 13, versículo 6, Jesus conta uma parábola da figueira estéril. Lucas o quê? 13, versículo 6. Agora eu cheguei lá. Diz assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Vamos ressaltar aqui que ele foi nessa figueira procurar fruto durante 3 anos, né? E ele nada encontrou. Então ele falou assim: corta, por que ela vai continuar ocupando a terra inutilmente? No versículo 8, e respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Então aqui o vinhateiro, né, que no caso ele representa Deus, né, que ele, eu fui lá, procurei fruto e não achei. Então, aqui Jesus, ele intercedeu, né, no caso aqui. Ele falou: deixa essa figueira aí por mais 1 ano, até que eu esterque, a escave. Então, assim, vai haver pessoas dentro da igreja que a gente vai olhar e a gente vai ver que ela precisa ser moldada, ela precisa ser transformada. E como igreja, nós devemos acolher ela, né? E o Espírito Santo, ele vai estercar, ele vai exortar, ele vai ensinar, até moldar essa pessoa. E se ela aceitar essa mudança, essa transformação, então ela permanecerá. Se não, né? Então, assim, a missão da igreja, na verdade, é acolher, é servir, é amar. Mas a obra que faz no coração é o próprio Espírito Santo. Então, a gente deve apenas orar pelos outros, interceder, né? Aconselhar, né? Exortar. É o Espírito Santo que vai fazendo essa obra. Nós, como igreja, devemos apenas abraçar, não julgar, não condenar uma pessoa. Mas está na igreja há tantos anos e ainda não mudou. Não é a nossa missão julgar essa pessoa, né? Ser juiz sobre ela, mas apenas orar e interceder. Se tem alguém há tanto tempo dentro da igreja que ainda tem dificuldade de obedecer a palavra, tem dificuldade, né, de aceitar e de ouvir, como igreja é o nosso dever orar, interceder, ser o exemplo, né? E orar para que a palavra alcance o coração dela como tem alcançado o nosso coração. Muito forte. Glória a Deus. Então, porque é uma missão do Espírito Santo transformar o coração da pessoa. Jesus disse o seguinte: não é a força nem a violência, é pelo meu Espírito e pela minha palavra, diz o Senhor. Como está escrito no livro de, se não me falha a memória aqui, o João 15, né? O Jesus, ele está falando lá: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, Jesus, ele vai limpar, ele vai transformar aquela pessoa pela palavra, né? E a nossa missão é orar, é levar a palavra, que nem a Natasha falou, é você amar, não julgar, e deixa Deus fazer a obra. Pastora, mas já está 50, 100 anos dentro da igreja, irmão. Não está incomodando Jesus, não está incomodando ninguém. Deixa a pessoa ficar 300, 400, é o tempo dela. Glória a Deus. A gente tem que orar o seguinte, que mesmo que demore 100 anos, ela se converta. Porque é triste quando a pessoa passa pela igreja, ela aprende, ouve, ela não chega, né?
o conhecimento da verdade acaba se perdendo, como aqui na igreja, infelizmente, já passaram pessoas que eu preguei 6, 7, tantos anos e a pessoa acabou não entendendo, né? Se perdeu. Isso é triste. Aconteceu isso com Judas. Judas ficou o tempo todo com Jesus, ouviu o tempo todo Jesus, só que ele, infelizmente, ele se suicidou, ele se desviou, né? E a gente não queremos isso, né? Nós queremos que todos sejam salvos. A palavra de Deus diz que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que se arrependa e viva. A gente também não deve ter prazer nas pessoas se desviarem, morrer. E a gente, se a pessoa for salva, glória a Deus, a gente vai ficar feliz, né? De ter sido um instrumento, um canal de salvação para aquela pessoa. Se por um acaso a pessoa não for salva, nós cumprimos a nossa missão de discípulos. Exatamente. Né? E a gente também aprende aqui um exemplo com Cristo, que mesmo depois de 3 anos cuidando daquela figueira, né, procurando nela frutos, ele ainda foi paciente de esperar mais um ano. Então, nós, como falamos aqui no início, nós que, como igreja, que vemos cumprir as mesmas obras que Cristo, que a gente que possa haver em nós também essa paciência de esperar a transformação do nosso irmão. Né? Mas o irmão está ouvindo a palavra, igual aqui a pastora falou, né? Está ouvindo há tanto tempo a palavra e ainda não mudou. Que sejamos, como igreja, pacientes, até que Cristo, né, seja formado naquela pessoa. Como igreja, como discípulos, chamados para cumprir a mesma obra de Cristo, se Cristo ele não desistiu de ninguém, então que a gente também cumpra essa missão de não desistir, como a pastora falou. Se aquela pessoa for salva ou não, né, o importante é a gente cumprir a nossa missão, de não desistir dessas pessoas, amando, orando, servindo, né, porque é a nossa parte, nós devemos olhar para a nossa missão como igreja, né? E isso que você me falou me lembrou uma coisa muito importante. O apóstolo Paulo, ela falou sobre ter paciência, né? O apóstolo Paulo disse assim: eu sinto como se fosse dores de parto até que Cristo seja formado em vós. E para você chegar às dores de parto, pessoal, você já passou por uma gestação de 9 meses, né? Então, antes do neném nascer, tem que saber o quê? Esperar. Aí esperar o tempo de gestação, esperar, né? Às vezes completa 9 meses, ainda tem que esperar lá uma semana, ou às vezes 15 dias, para a criança nascer. Então, dores de parto, ele disse, sinto como dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Isso significa que ele soube esperar, ele estava orando, intercedendo até que Cristo nasça no coração daquela pessoa, aquela pessoa venha passar pelo novo nascimento, venha se tornar uma nova criatura. Então, pessoal, que sejamos pais e mães gerando dentro da igreja, né? Esperando o tempo da gestação, sentindo dores de parto por aqueles que estão sofrendo, aqueles que ainda não conhecem Jesus. Glória a Deus. E é importante como igreja, como aqueles que de fato desejam cumprir a missão de Cristo, nós orarmos para que a igreja tenha a mente de Cristo, tenha a mesma visão que o Senhor, porque às vezes alguém acabou de chegar na igreja e a gente julga essa pessoa como é muito errado, não sei e tal, e você olha com os seus olhos carnais e aí você vê talvez alguém muito pecador, você não dá nada por aquela pessoa, mas se você como igreja buscar ter os olhos de Cristo, a mente de Cristo, você pode olhar para uma pessoa e mesmo ainda ela ali no erro, você vê, não, vai ser um grande pastor, uma grande pastora, vai ser um missionário, vai ser, sabe, vai ser um jovem assim que vai levar a palavra de Deus, vai ser um homem, uma mulher de fé que vai operar milagres. Então, se a gente tiver a mente de Cristo, tiver a visão de Cristo, a gente vai conseguir enxergar aquela figueira seca ali, né, como uma figueira que um dia vai dar muitos frutos. Então, eu creio que quando Jesus ele chamou os discípulos, ele não estava vendo eles no momento
como eles eram ali naquele momento. Jesus já via Pedro como uma rocha que seria onde a igreja dele seria firmada. Ele já via Pedro ali, né, mesmo durão, cortando orelha, às vezes meio respondão e tal, mas ele já conseguia ver em Pedro que ele seria um líder firme, que ele seria um líder fiel, que ia conseguir fazer a igreja permanecer. Então, que a gente, como igreja, como aqueles que desejam cumprir a missão de Cristo, possamos pedir essa visão, essa mentalidade, sabe? Não desista daquelas pessoas que têm chegado na igreja. Não julgue que elas, pelo que você vê no presente momento, mas tenha a visão de Cristo e acredite que Deus pode transformar essa pessoa numa figueira que vai florescer, que vai dar muitos frutos para o reino de Deus. Quando a gente começa a ler ali em Atos, né, as primeiras obras de Paulo, a gente fica aterrorizado. Nossa, que homem mau, tá, né? Que homem cruel, né? Matando os cristãos, perseguindo os cristãos, né? Só que se os discípulos, né, que chegou a fazer isso quando Jesus mandou, acho que foi Ananias, né, para ir lá restaurar a visão de Paulo, ele falou, não, Senhor, esse homem aí tem carta para matar os discípulos. Então Ananias estava olhando para Paulo, né, o que ele era ali no presente momento. Mas aí Jesus falou, ó, vai lá porque este é para mim, né, é um homem chamado, ele é um homem que ia alcançar os gentios e tal, e as obras que ele fez ali através do Espírito Santo foi extraordinário. Então, como igreja, que a gente possa ser como esse vinhateiro aqui, que cuida, que esterca, né, uns aos outros, que zela, que ama e que serve uns aos outros, crendo que o Espírito Santo vai fazer a obra e que aquela pessoa ali que chegou na igreja, às vezes no erro, no pecado, ela vai ser grandiosamente usada pelo Espírito Santo para cumprir, para se unir, né, à igreja e cumprir a missão de Cristo. E você falou exatamente o que eu lembrei, o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, quando as pessoas olhavam para ele, viu o quê? Um perseguidor de cristão. E na mente até o Ananias, né? Ele falou, ele deve ter pensado, mas por que Deus escolheu logo o apóstolo Paulo, perseguidor de cristão, que não vale nada? E é como você falou, se a gente não tiver os olhos de Cristo e a mente de Cristo, você vai olhar e vai julgar na carne. Você vai pegar uma pessoa, por exemplo, vamos supor assim, uma prostituta, você vai pegar uma pessoa alcoólatra e você vai olhar, vai pensar que jamais aquela pessoa pode ser uma pessoa usada por Deus. Quem olhava para Paulo via um perseguidor de cristão cruel, pois aquele homem, pelas mãos de Paulo, Deus fez maravilhas extraordinárias. Deus, né, como falou ali, cuidou, estercou e fez uma transformação no Paulo. Quem olhava para Moisés, por exemplo, viu o quê? Um assassino. Moisés, né, ele tinha cometido, ele matou um homem, e quem olhasse para Moisés lá no Egito, via ele como um assassino. Mas Deus teve encontro com ele lá na sarça, né? E dali para lá, gente, foi um grande profeta, foi o único que viu, chegou a ver Deus pelas costas, né? E olha a obra maravilhosa que Deus fez na vida de Moisés. Vamos supor, como a Natasha estava falando, que se Deus olhasse com os olhos humanos, né? Isso aí não dá não, isso não vai ser um problema. Um assassino ser meu profeta, entendeu? Não, mas Deus viu no coração dele que podia fazer uma transformação, uma obra maravilhosa, e que ele seria um grande profeta usado por Deus. Então, a gente não podemos ter essa visão, pessoal, senão você pode estar jogando pérola fora na igreja, entendeu? Você está desfazendo daqueles que justamente aqueles que têm um chamado, como por exemplo eu quando cheguei na igreja, eu era usuária de droga, bebia, fumava, cheirava, cheia de pince, toda nua. Então quem olhasse para mim jamais ia imaginar que hoje eu seria uma pastora, hoje eu sou um instrumento na mão de Deus. Ainda bem que quando eu cheguei na igreja não me jogaram fora, não pensaram desse jeito, essa cachaceira alcoólatra aqui na igreja, senão estaria jogando o instrumento do Senhor, né, fora. Então a gente temos que fazer como a Natasha falou, cuidar com carinho, estercar, né, como eu fui.
e outras pessoas, né? E glória a Deus por isso. E pessoal, deixa eu falar um negócio. Deus abençoe todo o pessoal que está aí ligadinho com a gente, tá? Deixa eu ver aqui. A gente pode colocar aqui, você consegue ver por aqui. Às vezes distante, não dá para te ver de novo. Deus abençoe todo o pessoal que está nos assistindo aí. Gente, aqui não dá para ver todo mundo, mas eu estou vendo aqui a Simone. Deus abençoe. Aí foi. Então, pessoal, voltando aqui ao assunto aqui, que deu uma paradinha. Deixa eu falar para vocês, a Simone Costa, que está aí nos assistindo aí, é minha cunhada, tá? Deus abençoe a Simone, o Natanael e a família toda.